Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que aqueles que estão sendo conduzidos segundo o seu Espírito, a palavra diz: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós estamos sempre a ouvir as advertências daquele que nos orienta. Aqueles que são conduzidos pelo seu Espírito não aceita conselho dos ímpios e tampouco assenta à mesa com os zombadores e escarnecedores. Estamos sempre afastados de todos aqueles que seguem na injustiça, aqueles que amam o prêmio da injustiça, porque não há comunhão de jugo desigual. Há aqueles que tomam da canga do jugo suave o fardo leve e são conduzidos pelo único mestre e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco. Assim como não se coloca em jugo desigual com aqueles que seguem o opressor, que carregam um fardo pesado, ainda procura seduzir e enganar a muitos, e a palavra diz que não move um dedo para ajudar o povo. Por isso, maldito do homem que confia no homem, maldito do homem cuja confiança está nos meros mortais, cacos espalhados ao chão, que cuja motivação está em homens e deixa de estar segundo o coração de Deus. A palavra nos fala, segundo o rei Davi falou ao seu filho Salomão, a oração antes de expirar, aquele que era considerado homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, seja homem aonde quer que fores, no sentido de seja sempre adulto, ser adulto, seja homem, seja mulher, macho e fêmea, o Senhor criou. O que passar disso é procedência maligna e está na infantilidade, por não alcançar a maturidade e tampouco a verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem anda escravo da mentira, não há libertação, segundo ser dogmático, segundo pensar que aquilo que está a ter de entendimento de próprios olhos é o correto, e nunca se alcança a libertação por crer na mentira. O diabo, assassino desde o princípio, aonde matou Abel, porque suas obras eram boas e porque foi rejeitado. Mas o Senhor lhe advertiu antes: o mal estreita diante de ti, Caim. Cabe a ti consertar, e então não serás aceito. Mas ele fechou o semblante, tomou a forma do maligno e permitiu derramando o sangue, permitiu o agir do inimigo, derramando o sangue do seu irmão. Onde a palavra diz que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, alguns iriam matar o seu próximo achando que estariam prestando um culto a Deus. Mas na verdade o Deus do qual eles falam é o próprio diabo, o pai da mentira, assassino, desde o princípio. Nós fundamentamos na sabedoria do alto, não por si, porque ninguém por si consegue produzir as boas obras.
um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo do que o sangue dos bodes, feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior à dos anjos, mediador entre Deus e homens, porque o construtor tem mais honra do que a própria casa, mais honra do que Moisés, do que se tornou mediador entre Deus e os homens, e até mesmo entre os anjos, pois um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Por isso, buscai sempre a ouvir do alto, porque uma vez que se ouve do alto e sai da condição daqueles que nasceram de novo e saíram de um leite puro, espiritual, para um alimento sólido, vós alcançam o discernimento entre os espíritos e jamais aceita o conselho dos ímpios e tampouco é seduzido pelos escarnecedores e zombadores. Escarnecedores e zombadores são aqueles que conheceram plenamente a verdade e blasfemam contra o seu espírito. Aqueles que a palavra diz: ai daqueles que traem o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles, assim nos diz o Senhor, e Ele está a os expulsar, porque Ele está aplanando os caminhos para a sua vinda.